falar para a gente sobre interações entre bicamadas de lipídios. Fique à vontade. Bom, eu vou falar coisas que talvez pareçam um pouco desconjuntadas, porque são várias coisas que estão sendo feitas no grupo por pessoas diferentes, mas que a gente tenta juntar numa coisa só, são diferentes aspectos talvez do mesmo problema. E eu agradeço o Mário, que está aqui, a Vera e o Eduardo, porque eu estou há um tempo lá falando assim, bucinando no ouvido deles, que eu preciso de ajuda de teóricos, porque eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue entender. Bom, primeira, por que a gente está estudando isso? Né? Então, a ideia é que a gente quer investigar então, interações entre as membranas de lipídios não carregados, que basicamente o que a gente usa é lecitina, a partir então do controle da pressão osmótica que é exercida entre as membranas, então a gente pode comprimir mais ou afastar mais essas membranas mudando a pressão osmótica, a gente vai determinar qual é a estrutura tridimensional e caracterizar essa estrutura a partir do espalhamento de raio-x. E nós vamos então variar de maneira sistemática a composição da membrana, porque isso tem um papel importante na mudança das propriedades mecânicas da membrana. Então ela pode ficar mais rígida ou mais flexível dependendo da composição química. E no final o que a gente quer? Determinar parâmetros que caracterizem essas interações e que caracterizem as propriedades mecânicas das membranas. Bom, por que isso é importante? Então, se a gente tiver uma célula, além da membrana celular que envolve tudo, que tem um papel importante porque ela delimita uma região no espaço onde ficam várias coisas confinadas, né, e que podem se combinar, a gente pode ter também membranas que se dobram muito, né, que fazem uma estrutura muito mais comprimida, muito mais compacta, formando essas estruturas aqui dobradas ou, eventualmente, conectadas, formando esses microtubos, né? Então, a gente tem estruturas muito diversas que dependem da composição. Aqui na membrana a gente tem um tipo de fosfolipídio. Esse aparato de Golgi, por exemplo, é um outro tipo de fosfolipídio. Aqui o retículo endoplasmático também é um outro tipo. Então, mas são fosfolipídios. E por que eles se empacotam de maneiras diferentes? Então, isso tem a ver com essas propriedades mecânicas da membrana. E aqui é um outro exemplo da formação de uma espécie de uma cavidade aqui da membrana, que é chamada de caveola, que tem a ver, então, com a formação de um domínio de colesterol na membrana, ao qual vem se juntar ao material que é enviado do interior da célula e forma, então, essas bolsinhas aqui. E isso tem a ver, então, com uma mudança local na composição da membrana. E o colesterol, ele tem um papel importante nisso daí. Então, não só nesse, eu tenho outros exemplos, mas eu não coloquei. O colesterol, ele está muito presente na membrana celular e a concentração de colesterol localmente pode mudar a curvatura. Então, aqui são exemplos de como a forma do lipídio, quer dizer, a razão entre a área da cabeça polar e o volume ocupado pela cadeia carbônica, ela pode ter, então, influência no tipo de estrutura que vai ser formada. Então, aqui a gente tem um surfactante que tem uma cabeça polar grande em relação ao volume ocupado pela cadeia carbônica, então ele vai formar basicamente micelas. A lecitina é um caso mais ou menos como esse daqui, em que a área da cabeça polar e o volume das cadeias é mais ou menos, a seção transversal das cadeias é mais ou menos igual, então ela forma estruturas de bicamadas contínuas, quer dizer, bicamadas bem longas. Ou a gente pode ter ainda uma fase hexagonal inversa, né, onde a parte polar fica aqui formando um pocinho de água e as cadeias carbônicas ficam em contato com um solvente, por exemplo, não orgânico. Então, essa variedade de estruturas depende um pouco da forma do lipídio, né? Aqui é um outro exemplo, onde a gente pode ter diferentes lipídios, por exemplo, esse DPPG, POP, são combinações de lipídios diferentes, e
colesterol, formando então dando a oportunidade à membrana de produzir curvaturas, né? E aqui é uma espécie de link, né, que vai amarrando essas curvaturas. Bom, tudo isso então, nossa, a fonte mudou aqui, desapareceu. Tudo isso tem a ver então com o tipo de lipídio que vai e a formação de domínios de alguns lipídios dentro da membrana. Então, uma espécie de microseparação de fase na membrana que pode levar à mudança de curvatura. Bom, outro interesse que a gente tem, que vai aparecer mais no final, é que a gente quer usar essa fase lamelar como uma fase hospedeira para a incorporação de biomoléculas. Então, se eu quero inserir coisas na camada aquosa entre os lipídios, eu preciso controlar o arranjo espacial dessa fase lamelar. E eu preciso saber que tipo de separação eu vou ter no equilíbrio, se essa estrutura vai ser mais flexível ou mais rígida. Então, isso é um ingrediente importante para a gente conseguir o controle dessa organização supramolecular. Bom, os sistemas modelos que a gente vai usar, então, podem ser vesículas, tanto unilamelares quanto multilamelares, formadas, então, por camadas de lipídios, ou sistemas multilamelares, quer dizer, aqui, em geral, esses são sistemas muito mais diluídos, e esses daqui são sistemas muito mais concentrados em lipídio. Então, aqui a gente pode variar a separação entre as bicamadas, variando a hidratação, ou seja, a quantidade de água disponível. Então, é esse daqui que eu vou escolher para falar hoje. A gente tem algumas coisas começando a fazer com vesículas, mas a gente trabalha mais com esse tipo de sistema. Bom, a caracterização da estrutura, então, é feita por espalhamento de raio-x. Se eu aplico uma certa pressão osmótica, então, existe uma separação de equilíbrio entre as bicamadas, e eu tenho acesso, então, à determinação do valor dessa separação da espessura da camada aquosa, e tenho acesso também à determinação da espessura da bicamada de lipídio. Bom, se eu aumento a pressão osmótica, então aqui eu tenho uma certa pressão P1, eu vou aumentar a pressão osmótica, eu vou começar a comprimir essas membranas e a separação entre elas vai diminuir. Se eu tenho acesso a essa informação, eu sei qual é a separação de equilíbrio, eu posso ter informações, então, sobre as forças que estão atuando entre essas bicamadas. Então, como que ela compensa essa pressão osmótica que eu estou aplicando. E, então, em função dessa, eu vou mudar a pressão osmótica, vou mudar a composição da membrana e vou levantar esses parâmetros. E depois, por fim, eu vou tentar procurar modelos teóricos que tentem descrever as interações entre essas membranas. Bom, então, basicamente o que a gente tem da teoria da LVO é que as interações entre as membranas, elas podem ser descritas por meio de uma interação atrativa de Van der Waals, que segue uma lei de potências, né? E uma interação eletrostática que tem, repulsiva, que tem um decaimento exponencial. Bom, o que a gente espera, então, é que a situação de equilíbrio aqui, ela vai ser dada pela competição entre essas duas forças, esses dois tipos de interação. E, eventualmente, eu posso colocar algum tipo de sal aqui na solução, e dependendo aqui da concentração de sal, eu posso blindar essa interação eletrostática e fazer com que essa interação seja mais relevante. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é um trabalho da Maria Tereza com a Karen, onde elas trabalharam com bicamadas na forma de vesículas. Então, é um sistema bastante diluído, onde aqui, essas soluções, daqui para cá, vai aumentando a força iônica, quer dizer, aqui eu estou aumentando a concentração de sal. Então, se eu aumento a concentração de sal, eu vou blindar a interação repulsiva e a interação de Van der Waals ela vai passar a ser predominante. E como a gente, então, diminui a interação repulsiva, as bicamadas podem começar a se organizar mais próximas umas das outras
e forma, então, ao invés de formar vesículas unilamelares, passa a formar vesículas multilamelares. Então a gente vê aqui que a distância de separação entre as bicamadas, elas estão desligadas, né? Quer dizer, uma não enxerga a outra, e a gente vai, se ela vai aumentando a força iônica, então aqui a gente começa a ver um mínimo desse potencial de interação, então elas começam a ficar muito mais próximas. Bom, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, que as distâncias de separação entre as bicamadas nesse sistema de vesículas são da ordem de 20 angstroms. A gente vai comparar isso com o que nós vemos nos sistemas lamelares, que são sistemas mais concentrados. Então, esse é um exemplo de uma aplicação da teoria da LVO. Esse lipídio que é usado aqui nesse estudo é um lipídio carregado. Então, existe essa interação eletrostática entre as bicamadas. Bom, o que acontece quando a gente começa a olhar muito de perto, né? Então, até 20 angstroms por aí, essa teoria aqui da LVO funcionava daqui para cá, mais ou menos. Quando a gente começa a ir para distâncias muito pequenas de separação, então um sistema extremamente confinado, aparece uma força repulsiva que é com um decaimento exponencial. Então isso são dados experimentais e foram obtidos mais ou menos na década de 80, final da década de 70, para um lipídio não carregado. E, na verdade, esse tipo de força já tinha sido previsto pelo Langmuir. E quando ele estudou, então, estabilidade de colóides, quando fez a proposta da teoria da LVO, e ele imaginava que essa força seria devida à organização das moléculas de água próxima da superfície, da interface. Então, essa força passou a ser chamada força de hidratação, porque tinha a ver com a água. Só que essa denominação força de hidratação é um pouco questionada na literatura, tem muita gente falando, não é de hidratação, porque ela pode aparecer mesmo em situações onde a gente tem, como aqui, lipídios não carregados. Então, a gente pode argumentar, bom, é uma interação dipolar, mas também aparece com solventes não polares. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de força também aparece. E a intensidade dessa força aumenta com a temperatura. Então, se fosse a organização das moléculas de água, com o aumento da temperatura, elas se desorganizariam mais e essa força tenderia a diminuir, mas não é o que acontece. Bom, e aí tem mais recentemente, então, uma outra proposta, que a origem dessa força seria devida a efeitos entrópicos. E tem um trabalho aqui do Israel Tigiri, que é um trabalho de revisão, que discute todas essas possíveis contribuições. Então, flutuações de ondulação da bicamada. Então, a bicamada, ela não é rígida, ela pode ter flutuações termicamente induzidas, protusão dos grupos polares, movimento peristáltico da membrana, quer dizer, variação da espessura da membrana. Então, todos esses efeitos aí podem dar origem a uma força desse tipo. Então, eu vou discutir um pouquinho essas forças essa energia que vem dessa flutuação da membrana. E o primeiro modelinho aqui que é proposto é um modelo proposto pelo Helfrich. Então ele imagina o seguinte, que as bicamadas, se as deformações são pequenas, eu posso fazer uma aproximação harmônica, né? Eu posso imaginar que existe uma espécie de energia elástica acumulada nessas membranas, e que essa energia elástica, então, ela é proporcional ao quadrado da deformação, quer dizer, da amplitude da flutuação em relação à posição de equilíbrio, que é essa função aqui, u de xy. E essas deformações, elas podem ser no plano xy, então, modos de flutuação no plano, que estão associadas a uma torção da membrana, então elas estão associadas a uma constante que é chamada constante de Bending. Ou eu posso ter ainda um outro tipo de flutuação, que é a compressão do sistema, quer dizer, quando a gente comprime eu tenho aqui uma mudança da flutuação ao longo de Z, e isso está associado a uma outra constante que é chamada, então, compressibilidade. Então, elas têm unidades diferentes.
a constante de bending, ela é dada em joules, essa daqui é em joules por metro quadrado. Bom, então a gente pode ter modos paralelos ao plano XY e modos perpendiculares ao plano XY. Esse aqui está associado ao B e esse aqui está associado a essa constante. Bom, então a ideia do Helfrich é o seguinte: se eu parto de um sistema diluído e as membranas elas têm uma grande entropia devido a esses modos de flutuação, à medida que a gente traz as membranas mais próximas umas das outras, essa entropia vai diminuir. Então, o acesso, quer dizer, o espaço amostral aí de configurações possíveis na membrana começa a diminuir, porque elas ficam mais confinadas. Então, essa diminuição da entropia, ela tem que ser acompanhada de um aumento da energia, quer dizer, alguma coisa a gente tem que botar trabalho. E essa energia elástica, então, que é acumulada, ela vai dar origem, ela vai ser responsável por uma força repulsiva de longo alcance. Bom, então, o que a gente pode fazer é escrever essa deformação, fazer uma expansão em série de Fourier, calcular a entropia e calcular a energia elástica. E a gente pode imaginar que esses modos de deformação são modos tipo seno, cosseno, com vetores de onda que vai ter um valor mínimo e vai ter um valor máximo desse vetor de onda, porque a deformação ela não pode ter um comprimento maior do que o tamanho da membrana e não pode ser menor do que o comprimento de correlação. E quando a gente faz essa somatória, tem alguns limites. Né? E supondo também que essas flutuações, elas têm um valor, uma amplitude A, cada modo tem uma amplitude A, com uma distribuição gaussiana com uma certa largura. E aí é feita, então, todo esse cálculo que os teóricos aí devem se divertir mais. Né? Mas o resultado importante que ele obtém é esse daqui. Ele obtém, então, que a energia de flutuação, então, vindo desse confinamento, seria dada, então, por uma expressão desse tipo, que cai com 1 sobre D quadrado, quer dizer, a distância de separação ao quadrado. E é inversamente proporcional à constante de rigidez da membrana. Então, para uma membrana muito rígida, a gente precisa que essa energia de flutuação vai ter isso. O K é grande e a energia de flutuação é pequena. Se o K é pequeno, uma membrana bem flexível, essa energia de flutuação pode ser maior. E essa constante que aparece aqui, que é uma constante numérica, ela é uma constante que foi estimada e ela está relacionada, então, à amplitude quadrática média das flutuações, esse sigma quadrado aqui, que é o valor quadrático médio do U de L. E a gente pode imaginar o seguinte, que a membrana, ela poderia, é como se ela fosse flutuar entre duas paredes separadas por uma distância 2D. Então, ela é como se ela estivesse numa cavidade, né, separada, que as paredes estão separadas por uma distância 2D. Então, a gente chama isso de confinamento rígido, quer dizer, existe um impedimento estérico, que ela não pode ultrapassar essa distância. E esse μ aqui, então, foi estimado como sendo um sexto. Bom, o problema desse modelo do Helfrich é que ele só considerou as interações, quer dizer, a energia elástica para essa energia de flutuação. Então, ele não considerou as outras possíveis interações como se elas não existissem. Então, essa expressão, ela deve valer quando a gente tiver membranas bastante separadas, onde a interação de Van der Waals ou a interação eletrostática já não tem um papel muito grande. Então, esse trabalho do Helfrich foi estendido. Aqui é um resultado experimental já. Aqui é um resultado experimental mostrando, então, isso aqui é um resultado do Emerson, que está fazendo o doutorado, com membranas compostas de lecitina e um co-surfactante aqui numa proporção de 30%, aqui 50%,
que é basicamente ácidos graxos, quer dizer, ao invés de lipídios, a gente coloca só lipídios, a gente coloca ácidos graxos com cadeias mais curtas, que vão conferir uma certa flexibilidade à membrana. E aqui a gente vê a amplitude quadrática média das flutuações, aqui é sigma menos 2, né, em vez de sigma quadrado, em função da espessura de camada aquosa, quer dizer, a distância de separação entre as membranas. Então, aqui, à medida que a distância aumenta, o sigma quadrado, o sigma menos 2 diminui, quer dizer, a amplitude quadrática média está aumentando. E o que a gente vê também é uma diferença pequena entre as duas composições. Então, a composição com 50% de ácidos graxos, ela tem uma flexibilidade ligeiramente maior do que a que é de 30%, então, que é sigma menos 2, em vez de sigma quadrado. A outra coisa importante que sai daqui é que esse gráfico está numa escala aqui monológica. Então, se eu tivesse um confinamento do tipo rígido, como o Helfrich propôs, eu deveria esperar aqui um comportamento linear, quer dizer, sigma quadrado é proporcional a d ao quadrado. E aqui a gente vê que não é isso, né? Tem um decaimento exponencial. Então, isso significa que eu preciso levar em conta as outras interações, aquela descrição, uma descrição que é limitada, né? Então, esse seria o comportamento esperado para se eu tivesse somente o efeito de confinamento. Bom, a gente pode passar adiante nos modelos que foram sendo propostos para incorporar as outras interações. Então, aqui a gente tem o potencial, que incorpora o potencial de Van der Waals, o potencial eletrostático, mais esse potencial aí de flutuação. E para resolver esse problema, os trabalhos que tem são feitos para membranas não carregadas, para simplificar um pouco o problema. E esse trabalho aqui, que foi um trabalho feito pelo Lipovski e o Leibniz, eles fazem uma previsão que, considerando então esse potencial, a gente deveria esperar que, se eu pudesse variar de maneira contínua a constante de Amaker, que regula a interação atrativa de Van der Waals, deve existir um valor crítico da constante de Amaker, para o qual o sistema de lamelas ligadas, né, que se enxergam e interagem, passa para um sistema desligado. E eles fazem ainda uma previsão que essa distância de separação entre as membranas, ela vai divergir com esse expoente, que seria um expoente aqui da ordem de 1. Bom, e depois tem um trabalho um pouco mais adiante do Parsegian, que ele calcula, então, ele obtém essa expressão para a energia de flutuação, considerando distâncias de separação pequenas ou intermediárias. Porque aquele comportamento obtido pelo Helfrich é um comportamento que ele é bom para distâncias grandes de separação. Então, isso é uma descrição um pouco melhor do que já a do Helfrich. Bom, aqui também é um trabalho do Parsegian que ele mostra que se a gente varia a flexibilidade da membrana, eu posso passar de um sistema onde aqui essa linha tracejada representa um sistema de membranas ligadas. E por meio de uma transição contínua, a gente pode passar para um sistema onde as membranas elas estão desligadas, onde eu não tenho mais um mínimo de potencial. E aqui, quando a gente caminha ao longo dessa linha, esse QA é uma grandeza que é proporcional à rigidez da membrana. Quer dizer, aqui a membrana está mais flexível e aqui é uma membrana mais rígida. Então a gente vê que esses efeitos, dependendo desse balanço entre as diferentes interações, a gente pode passar de uma maneira contínua, né, de um estado ligado para um estado não ligado. O que é esse P mesmo? Esse P é pressão, ele é proporcional à pressão osmótica. E esse Q0 é a distância de separação entre as bicamadas. Bom, experimentalmente, a gente pode controlar a pressão e medir a distância de separação entre as membranas. Então, aqui é um exemplo da literatura, que é um trabalho do Nagel,
E aqui a gente vê, então, o logaritmo da pressão osmótica em função da distância de separação entre as bicamadas para o DMPC. E aqui estão os pontos experimentais. A gente vê que aqui, um pouquinho longe, se fosse só aqui, a gente poderia dizer, bom, tem um comportamento de um decaimento aqui de uma potência, mas aqui a gente vê que não, né? Tem uma curvinha. E essas linhas aqui, elas representam as diferentes contribuições. Então, essa linha cheia, ela é ajustada de acordo com essa expressão aqui que é dada para a pressão. E aqui a gente tem, então, as diferentes contribuições, que são, então, a primeira, que é essa daqui de hidratação, que é essa linha vermelha. A segunda, que é essa, que seria, então, proveniente desse efeito estérico, de flutuação, e essa outra que seria então a interação de Van der Waals. E somadas essas três, né, a gente teria uma espécie de pressão efetiva que vem dessas três contribuições, que é essa linha preta cheia. E vejam que aqui ele está usando a expressão de energia de flutuação, ele está usando a expressão do Helfrich. Isso aqui é a derivada da energia em função da distância Z, de separação. Então isso aqui é uma pressão, uma espécie de pressão de flutuação. Não é aquela expressão mais complexa. Bom, isso aqui são resultados nossos, quer dizer, do Rafael, bem preliminares, né, que a gente não tem um monte de curvas ainda. Essa linha azul, aqui, essa curva azul, é aquela que eu acabei de mostrar do trabalho do Nagel. E aqui esses pontos pretos são pontos que foram medidos aqui, a gente determinou então a pressão osmótica e a distância de separação entre as bicamadas, usando então experimentos de raio-x. E aqui são duas composições diferentes da membrana. Então a pretinha é uma membrana só de lecitina e a vermelhinha é uma membrana onde 70% é lecitina e 30% são esses ácidos graxos, que vão contribuir para aumentar a flexibilidade da membrana. Bom, essas linhas aqui pontilhadas não é ajuste experimental, a gente fez uma linha assim ainda é bem na unha, né? Vai ser o trabalho do Rafael desenvolver os métodos para a gente fazer esses ajustes. Mas para a pretinha, a gente poderia adotar esses valores aqui, então, quer dizer, usando aquela expressão que eu mostrei agora há pouco, os valores que eu teria, então, de constante de rigidez, comprimento de hidratação, constante de Amaker, e a gente vê que muda aqui do preto para o vermelho, e a gente tem, então, uma mudança também no valor da constante de Bend. Bom, não é ainda muito conclusivo, mas o que a gente pode ver é que, em princípio, variando a composição da membrana, eu posso acessar essa transição. Eu poderia ir de um sistema ligado para um sistema não ligado, só mudando a composição da membrana e provavelmente eu estou mexendo nesse parâmetro, muito mais nesse parâmetro que é a constante de rigidez. A constante de Amaker está mudando também, porque eu estou mexendo na composição química da membrana, então eu tenho que levar em conta essa mistura. Então seria um jeito de mexer no balanço entre essas forças, sem poder medir diretamente cada uma, eu posso aumentar uma ou outra, né? Ver o balanço dessas forças. Aqui são outros experimentos ainda, que foram feitos então com amostras multilamelares, em que a gente vai mudando sistematicamente então, a composição da membrana, que é 100% de lecitina, 97,5%, 95%, 92%, então, assim por diante. E o co-surfactante utilizado é sempre esse sinusol aqui, que são ácidos graxos de cadeia curta, que são incorporados. O resultado importante que a gente vê aqui é o seguinte, que essa linha azul, ela representa o comportamento usual que a gente esperaria para uma lei de diluição. Eu já vou mostrar isso. E a inclinação dessa reta, ela é proporcional à espessura da bicamada. Então, o que eu vejo é que essa reta, para diferentes pontos experimentais, então, ela vai mudando.
Então, essa membrana aqui, laranjinha, ela tem 10% de sinusol, de lecitina. Então, ela tem uma espessura diferente de uma bicamada que, por exemplo, que foi preparada com essa azulzinha, que seria, então, 92,5 ou 95, não sei qual que é. Então, a gente vê que essa inclinação está mudando. E à medida que aumenta a quantidade de co-surfactante, a reta está ficando mais inclinada, quer dizer que a espessura da membrana está aumentando. Bom, quando a gente vê isso no raio-x, se ela estiver flutuando, eu não sei se ela está flutuando ou se ela inchou, né? Se ela ganhou água e ela ficou mais molenga, e essas duas coisas podem estar juntas. Então, o que a gente vê efetivamente é isso, um aumento da espessura da membrana. Uma saturação. Então, a outra coisa importante é isso aqui, que quando a gente tem, então, lecitina só, eu vejo aqui que tem uma saturação. Eu não consegui ainda, esse é o próximo passo, a gente preparar amostras nesse domínio aqui, de concentração, para ver como que é aqui. Mas a gente vê que aqui nós estamos no limite de diluição, e ele é da ordem aqui de uns 60 e poucos anos. E à medida que a gente incorpora o co-surfactante, esse limite vai subindo. Então, a membrana vai ficando mais separada, porque ela consegue ser mais hidratada, ela absorve mais água e eu aumento a separação entre as membranas. Bom, esse é o trabalho que a Bárbara está fazendo. E o que a gente quer tirar de informação daí é o seguinte: se eu tivesse membranas rígidas, então, por um modelinho simplesmente geométrico, eu devo esperar que a periodicidade lamelar ela é inversamente proporcional a essa fração volumétrica de lipídios. Então, eu devo esperar o comportamento desse tipo, uma reta. E a gente vê que nós temos realmente alguns pontos assim, e depois ele para, né? Então, nesse momento, é o limite de hidratação. Quer dizer, se eu botar mais água, eu vou ter uma coexistência de uma fase lamelar com um excesso de água. E, eventualmente, essas membranas já vão se desligando. Muitas vezes, eu não estou mostrando aqui, mas o espectro de raio-x, fica muito difícil a gente ver um pico de correlação. Quer dizer que elas têm, a bicamada pode estar isolada, eventualmente formando vesículas. Bom, aí eu achei também um modelinho aí do Lubensky, que eu tenho dúvidas, porque ele tem uma discussão aí se ele pode ser aplicado ou não, e que ele propõe, então, ele oferece, então, essa expressão aqui para a relação entre a fração volumétrica de lipídios e a periodicidade lamelar. Bom, eu peguei essa expressão aqui, imaginando que a constante de Bende, esse casinho, seja constante. Se eu fizer essa curva, esse gráfico aqui de φ de lipídio vezes a espessura a periodicidade lamelar em função aqui do Ln, aqui a espessura lamelar menos a espessura da membrana, eu deveria ter uma reta. Bom, aqui eu usei valores bem realistas, próximos do que a gente tem para o sistema que nós estamos trabalhando. E eu acho que esse modelo, o problema é que a gente não tem membranas rígidas, a gente teria que fazer um modelo diferente. Eu tentei, então, usar essa expressão, que é proposta pelo Lubensky, para usar os dados experimentais que nós temos para determinar essa constante elástica, essa constante de Bende. Então, o que eu tenho? Eu tenho acesso experimental a esse valor, a espessura da membrana, que é esse delta. Então, eu posso reescrever essa equação e eu posso calcular o A, o B e o C, que são essas constantes, para cada ponto experimental, e usar essa informação para determinar a constante de Bende para várias hidratações. Então, isso é uma equação autoconsistente, eu estou procurando aqui os pontos onde elas se encontram. E aqui é um exemplo do que a gente fez. Então, nós usamos esses dados para determinar essa constante de rigidez para essa membrana que tem 70% de lecitina e 30% de sinogel. Bom, os valores que a gente vê aqui em unidades de KBT são 0,20, né, 0,05. O que a gente vê é que o aumento da quantidade de lipídio faz com que a constante elástica aumente.
Então, quer dizer, eu vou incorporando o lipídio, ela vai ficando mais rígida, vai ficando mais próxima, né? Então, é um pouco confuso isso. Será que a membrana fica mais rígida ou porque ela fica mais confinada, né? E o problema, quando eu comparo isso com o valor que tem na literatura, que é o valor do Nagli, é um valor, o que ele teria é 8 vezes 10 a menos 20 joules. Então, isso daria 20 kBT. É muito maior do que o que eu tenho aqui. Então, eu tenho coisas muito menores. Então, a minha dúvida é se eu realmente posso usar o modelo que eu estou usando, se esse valor é confiável ou não. Bom, aqui é um resultado do Emerson, que é um... Por que a gente começou a se interessar por isso? Porque ele está trabalhando com sistemas lamelares para incorporar DNA entre as bicamadas. E o efeito do DNA, quando ele é incorporado, aqui a gente pode ver um espectro, esse preto, que é um espectro só da fase lamelar, aqui em cima. E aqui o outro espectro de raio-x, que é um espectro com o DNA. A coisa que a gente vê logo de imediato é que no espectro sem DNA, o pico de terceira ordem aqui é um pico largo. Então quer dizer que ele está indicando que existe uma fraca correlação de posição. Essa correlação de posição vai sendo perdida rapidamente. Enquanto que, quando o DNA é incorporado, eu vejo muito bem esse pico de terceira ordem. Esse pico aqui, ele está relacionado com o DNA. E, aparentemente, o DNA, quando entra, ele estabiliza um pouco. Ele cria um impedimento para essas flutuações e aumenta essa ordem lismética. Quer dizer, aumenta essa ordem de posição, correlação de posição. Então, é importante a gente conhecer como que esse sistema sem DNA se comporta, até para a gente saber como que ele vai se comportar quando a gente coloca o DNA ou, se eu quiser incorporar outro tipo de biomolécula. Bom, o que a gente aprendeu, ou está aprendendo ainda com isso, né? Algumas conclusões que a gente pode tirar. Que quando a gente vê, então, a lei de diluição, que faz, então, as várias composições de membrana incorporando o sinusol e vai variando a hidratação, a gente vê o aumento da espessura da bicamada com o aumento dos cosurfactantes, dos ácidos graxos na bicamada. Então, provavelmente ele facilita a hidratação, a entrada de água, e isso aumenta e dá um inchamento na membrana. E aumenta também a espessura da camada aquosa, quer dizer, é mais água que pode entrar, então a separação entre as bicamadas também aumenta. Das medidas de pressão, que são ainda bem preliminares, né, a gente vê que as mudanças, quando a gente incorpora o cosurfactante, então o valor da distância de separação entre as membranas, ele é deslocado para valores mais altos, quer dizer, elas passam a ficar mais distantes, provavelmente porque a gente está conferindo mais flexibilidade às membranas. E a partir dessas curvas de pressão em função da distância de separação, se a gente tiver, então, modelos, a gente poderia determinar parâmetros que caracterizam a interação entre essas membranas. E o problema que a gente tem aqui, então, isso é uma maneira de atacar, né? Medindo a pressão, eu acho que é um jeito da gente atacar o problema. O outro problema é usar aquela expressão lá que eu mostrei do Rubens, ou outra, quer dizer, será que a gente tem algum modelo que, a partir das informações que a gente tira, a gente consiga determinar essa constante de rigidez? Se eu for capaz de determinar essa constante de rigidez, eu tenho relações entre esses parâmetros, a compressibilidade e a constante de rigidez, eu poderia também determinar o módulo de compressibilidade. Então, acho que é isso. A gente não tem muitas conclusões, tem mais e algumas perguntas. E as coisas estão andando ainda, né? Essas medidas aqui de pressão a gente fez, bom, a maior parte disso a gente fez em julho, lá no meu estado. Então é isso.